As empresas começam a crescer e chega um ponto que elas precisam contratar alguém para ajudar elas. No caso de uma empresa que ainda não cresceu o suficiente para contratar um empregado que trabalha ali diariamente com aquela empresa, ela pode usufruir de outras formas de contratos para que não tenha o custo de um funcionário, mas que consiga manter a sua empresa e ter ajuda na sua empresa. Esse é o caso da contratação de um prestador de serviço. Mas aí fica a dúvida: como que você contrata um prestador de serviços e trata ele como um prestador de serviços para não ter que pagar essas verbas trabalhistas e não ter problemas futuros porque você não pagou essas verbas? Meu nome é Mariana Lemos, eu sou advogada trabalhista, eu trabalho com essa parte preventiva empresarial e aqui nas redes sociais eu trago conteúdos simples e acessíveis para todos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, como que a empresa pode contratar prestadores de serviços que trabalhem com aquela empresa de forma constante e não tenha esse prestador de serviço como um risco para sua empresa, com o risco que ele entre na justiça e busque o reconhecimento de vínculo e verbas trabalhistas mais tarde. Isso acontece, é muito frequente e é muito possível quando o empregador não sabe sobre a legislação trabalhista e não segue algumas organizações dentro da empresa para que isso não aconteça. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente só sobre vínculo de emprego. Eu vou tentar linkar ele aqui em algum lugar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos seguir para a gente entender simplesmente assim, de forma mais objetiva, como que você pode ter dentro da tua empresa um prestador de serviço e não ter o reconhecimento de vínculo para não dar problema futuro mais para frente. O vínculo de emprego, ele é caracterizado basicamente por 5 requisitos e é necessário para o trabalhador que esses 5 requisitos sejam cumpridos para que ele possa pedir o vínculo de emprego. E aí que está a grande coisa que o empregador tem que prestar atenção quando ele estiver fazendo essa contratação desse prestador de serviço e não quiser pagar verbas trabalhistas. Prestador de serviço tem algum direito trabalhista? Não. O vínculo que você vai ter com o seu prestador de serviço vai ser um vínculo contratual, que vai ser aquele baseado no direito civil. Tem algumas regras e alguns direitos intrínsecos dentro desse contrato? Tem, obviamente, mas eles estão lá no direito civil e não lá no direito trabalhista, porque para você ter direitos trabalhistas, você tem que ter uma relação de trabalho. Para ter uma relação de trabalho, você precisa desses 5 requisitos do vínculo que eu já vou trazer aqui para vocês. E o que a gente está falando? Quais são os valores que a gente está falando? A gente está falando em férias, em 13º, em FGTS, INSS, Vale Transporte, todos esses direitos que são intrínsecos na relação, que existem na relação de trabalho e que estão garantidos pela CLT, não vão existir quando a tua relação não for de trabalho. E para a tua relação não ser de trabalho, é uma relação com um prestador de serviço. Eu acho que ter um prestador de serviço faz parte dentro das empresas, até empresas que às vezes você tem os seus funcionários e daí você tem prestadores para exercerem algumas funções, mas você precisa entender muito bem o que é o prestador, qual que é a diferença dele com o funcionário para você decidir quando que você vai contratar um e quando que você vai contratar outro e não ter problemas trabalhistas futuros, que eu acho que é o que nenhuma empresa tem interesse em ter. Mais especificamente, né? Ninguém quer ter problema trabalhista e eu, particularmente, não quero que a tua empresa entre na justiça. Eu quero que a tua empresa tenha, assim, nunca precisou contratar advogado trabalhista contencioso. Trabalhou com o preventivo e nunca precisou entrar com o contencioso. Então vamos entrar nos requisitos do vínculo de emprego para daí você já entender quais são os pontos que a tua empresa tem que prestar atenção quando você quiser evitar ter problemas trabalhistas. O primeiro ponto é que a pessoa que é o trabalhador tem que ser uma pessoa física. Isso significa que ela não pode ser MEI, que ela não pode ser PJ, enfim.
todas essas categorias que a gente tem de pessoa jurídica que não é uma pessoa física. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não descaracterizar aquela relação com a empresa. Se você trata a empresa da mesma forma que você trata o funcionário e só tem aquela empresa só existe para que você, é uma fachada para que você não tenha que pagar direitos trabalhistas, o empregado pode sim comprovar isso na justiça e ambulância. O trabalhador consegue comprovar isso na justiça e descaracterizar aquela relação como uma relação entre empresas. Se você não trata ele como uma empresa e trata ele como um funcionário, ele é um funcionário, você tem que pagar verbas trabalhistas. Esse é o grande ponto que eu vou trazer nesse vídeo. Aqui são os 5 requisitos do vínculo de emprego, mas a tua empresa não pode só simular certas coisas para não ter problema trabalhista mais para frente. Tudo isso tem que acontecer de verdade, porque se o empregado conseguir comprovar que aquilo acontecia de outra forma e você não conseguir comprovar que aquilo acontecia daquela forma, isso vai dar problema mais para frente, porque a nossa justiça do trabalho, a nossa legislação trabalhista, ela prima ela prefere, ela valoriza mais o que realmente aconteceu do que o contrato, porque no contrato a gente pode simular tudo, o papel aceita tudo, não é mesmo? Então, como o papel aceita tudo, a gente precisa comprovar e ter comprovações do que acontecia realmente de fato, e é isso que a justiça vai considerar. Então, se você tiver um prestador de serviço, e esse é o grande ponto, se você tiver um prestador de serviço e esse prestador for tratado da mesma forma que você trataria um funcionário, você vai ter problema futuro, porque ele pode reconhecer vínculo, e se ele reconhecer vínculo na justiça, todas aquelas verbas trabalhistas que você não pagou até aqui, você vai ter que pagar. Então, voltando aos requisitos do vínculo, se você simular que ele é um MEI, que você pede para ele, por favor, se torne um MEI para eu poder te contratar como MEI, mas ele trabalha da mesma forma que um funcionário e ele conseguir comprovar isso na justiça, a tua empresa está ainda correndo risco, mesmo que aquele funcionário não seja uma pessoa física. Então, os requisitos têm que acontecer na prática. Tá em dúvida? Contrata um advogado trabalhista que pode te ajudar com isso, mas na prática é o que importa para a justiça do trabalho. Então, superado o primeiro requisito, que é ser uma pessoa física, e a gente já sabe que esse é um requisito simples, mas ao mesmo tempo que você precisa tomar cuidado, porque ele é facilmente ou pode ser facilmente descaracterizado. Aí a gente entra no requisito da pessoalidade. O que acontece no requisito da pessoalidade? O trabalhador tem que importar, para que ele tenha direitos trabalhistas, tem que importar que ele seja quem vai trabalhar. Vamos imaginar que você vai contratar uma pessoa para ser um profissional de TI, para cuidar de tecnologia dentro da tua empresa. Vamos imaginar que ele é uma pessoa física e não jurídica, que ele não é um MEI. E ele vai na tua empresa 2 vezes por semana para ver que tá tudo certo, para ver que o sistema tá funcionando, tá tudo em ordem. Como que você sabe se ele tem pessoalidade ou não tem pessoalidade? Ele pode enviar na sua empresa uma outra pessoa? Você está contratando o serviço ou você está contratando a pessoa para prestar aquele serviço? Porque a gente sabe que quando a gente contrata um funcionário, ele vai na entrevista de emprego, você olha para a cara dele e você contrata a pessoa. E aquela pessoa é quem tem que sempre ir trabalhar, e ele não pode mandar uma pessoa no lugar. Com o prestador de serviço, preferencialmente não vai acontecer assim. Óbvio, é aquilo que eu falo. Tem que ter os 5 requisitos. A gente prefere que o máximo de requisitos que você puder não ter, para garantir que aquele prestador é um prestador e não um funcionário, é melhor, porque aí você comprova mais fácil que ele era um prestador. Mas se você tiver um requisito, não tem problema. Mas nesse caso, na pessoalidade, se ele enviar uma pessoa que está trabalhando com ele, mas que vai fazer o serviço da mesma forma, com a mesma qualidade, você não pode ter problema com isso, para que não exista pessoalidade. Eu gosto de colocar esse ponto nos contratos de prestação de serviço que eu faço para empresas, porque eu acho que é um ponto assim, pode ser enviado desde que o serviço seja cumprido da mesma forma e na mesma qualidade, uma outra pessoa, a gente não tem a pessoalidade caracterizada, e daí na prática, obviamente, eu faço contrato
bonito, lindo, maravilhoso, para você não ter a caracterização do vínculo. Na minha advocacia eu faço assim, eu faço o contrato e daí a gente faz uma consultoria para eu explicar os pontos. Eu mando assim um manual de instruções para os meus clientes, falando esses são os pontos que são importantes do que está escrito naquele contrato, porque o contrato em si não adianta nada se na prática você não obedece essas pequenas regras. Não adianta eu falar, isso aqui macete, coloca no contrato isso, você coloca no contrato, daí na prática ele não manda ninguém nunca, porque na verdade ele não pode, e aí você vai ter problema da mesma forma. A outra coisa que a gente tem, outro requisito, é a não eventualidade ou a habitualidade. Como eu tô falando, aqui são os requisitos do vínculo de emprego e a gente tem que tentar descaracterizar eles, fazer o oposto do que é o requisito. Então, na não eventualidade, significa que o trabalhador tem que trabalhar com habitualidade para que ele tenha vínculo de emprego. No teu caso, que você quer um prestador de serviço que não tenha vínculo de emprego, o ideal é que ele não tenha essa habitualidade. E o que a gente entende com habitualidade? Mas ele vai toda semana lá na minha empresa, como que eu faço para não ter habitualidade? É habitual, ele vai toda semana. Via de regra, no entendimento que a gente tem, a gente fala em mais de 2 dias. Por que não falo 3? Então ele vai terça, quinta e sexta. Vai que ele vai terça e quinta e daí sábado, meio período, entendeu? Então, 2 dias é diferente de 3 dias. A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas quando a gente fala no direito, porque palavras no direito, às vezes você fala, mas por que você tá falando mais de 2 dias e não 3? No direito, as palavras, elas têm assim, você tem que ir a fundo no sentido delas, porque eles importam. Então, se você tem um trabalhador que trabalha toda segunda, quarta e sexta, você tem que prestar atenção que não tenha nenhum dos outros requisitos e que você consiga comprovar aquilo. Mas, se tem todos os requisitos, aí é um trabalhador, tem vínculo de emprego, você tem que pagar verbas trabalhistas. Então, não contrate, sempre que possível, não contrate um prestador de serviço mais de 2 vezes por semana na tua empresa, ou pior, quando você coloca aquele prestador de serviço para trabalhar todo dia. Não é assim que funciona contratar um prestador de serviço. E hoje em dia, com mensagem de WhatsApp, com e-mail, com post nas redes sociais, é muito fácil a gente ter essa comprovação de que esse funcionário trabalhava frequentemente, que tinha habitualidade naquele caso. Outro requisito que a gente tem, e eu acho que esse é um requisito importante, porque a gente tem 5, né? Então, a pessoa física, que eu acho que é um requisito não muito importante, porque é muito fácil a gente descaracterizar se você simular uma pejotização. Aí a gente tem a habitualidade, que é um requisito muito importante, e a gente tem a onerosidade, que eu ainda não falei, mas posso falar agora, porque ele não é um requisito muito importante. O trabalhador tem que receber salário em troca daquele trabalho, mas o salário, se você paga diária, pode também ser considerado salário, então não é um requisito que você vai ter facilidade em não caracterizar, porque você vai pagar o teu prestador de serviço. O que é mais fácil da gente não caracterizar é a habitualidade, aquilo que eu falei, não trabalhar preferencialmente mais de 2 dias por semana, e a subordinação. Por que a gente fala sobre a subordinação? A subordinação é a hierarquia que a gente tem dentro da empresa. Então, você é o patrão, você é o chefe, você tem seus funcionários, às vezes você tem um funcionário que tem um cargo de gerência, que os outros funcionários são subordinados a ele, e você tem essa hierarquia. Então, um funcionário manda e o outro obedece. Quando a gente fala numa relação entre empresas, entre prestador de serviço e empresa, a gente não tem subordinação, preferencialmente. Por quê? Porque se eu tô fazendo um trabalho, eu sou uma autônoma e tô prestando um trabalho para você, como, por exemplo, se você me contrata como tua advogada para prestar serviços de forma contínua, frequente para tua empresa, né? Imagina que você me contrata para fazer essa advocacia preventiva e frequentemente a gente está entrando em contato porque você tem dúvida, porque isso, porque aquilo, porque você precisa que eu faça um contrato, porque você precisa que eu faça um treinamento. Você me contratou de forma contínua para ser a tua advogada. Você não vai mandar em mim em como que eu entro, como que eu saio, como que eu me visto, como que eu falo, como que eu atendo o cliente, como que eu... quais horários eu faço o meu trabalho. A gente pode combinar prazo para entrega, mas você não vai conseguir me falar que horas que eu tenho que trabalhar. Todos esses
pequenos pedaços, quando você contrata um prestador de serviço, teoricamente ele tinha que ter essa autonomia, porque teoricamente ele não é teu funcionário. Agora, frequentemente a pessoa contrata o prestador de serviço, porque ela não quer pagar verbas trabalhistas, e trata esse prestador de serviço da mesma forma que você trataria Opa, minha cadeira tá fazendo barulho, desculpa. Da mesma forma que você trataria um funcionário qualquer. Então você fala, você tem que entrar nesse horário, sair tal horário, você tem que falar dessa forma com o cliente, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que se vestir dessa forma, tudo isso faz parte do poder diretivo do empregador. E o empregador tem todo o poder de ser assim, de falar assim e de mandar essas coisas um funcionário, mas ele não deveria ter esse poder num prestador de serviço. Então, se você está contratando um prestador de serviço, e aí eu acho que é uma das partes mais importantes, entenda que ele é um prestador de serviço e que ele não está subordinado completamente a você. Quando você for contratar esse prestador de serviço, você não pode tratar ele como funcionário. Se você precisa tratar ele como funcionário, você precisa contratar um funcionário e precisa pagar as verbas trabalhistas. Não tem como fugir. Contratar PJ, contratar prestador, contratar autônomo, contratar freelancer, só para não pagar verbas trabalhistas é um tiro que você está dando no seu próprio negócio. Numa ação trabalhista, por exemplo, a última ação trabalhista que eu tive uma condenação da empresa. A empresa não tinha feito contrato de prestação de serviço e estava tratando aquele funcionário como se fosse um trabalhador. Nesse caso, a empresa teve que pagar, porque era uma relação um pouco longa, mais de 60 mil reais para aquele funcionário. Então, pode ser um tiro que você está dando na tua própria empresa. Pode sim. A gente sabe que 60 mil reais para algumas empresas não é grande coisa, mas para pequenas empresas pode acabar com o negócio, pode levar à falência o negócio. Então, é importante, sim, a gente prestar atenção nisso. E se você precisa contratar um funcionário, funcionário custa caro. Contrata um prestador, faz o trabalho como você mesmo e, sim, você vai ter que trabalhar muito mais, mas fazer o quê? Agora, se você for contratar um prestador e tratar ele como funcionário só para não pagar, só para sair barato, vai ser aquele barato que vai sair caro no final das contas, porque você vai ter problema na justiça, porque eu, como advogada, se alguém conta, estou trabalhando assim, e sou prestador de serviço, eu falo para essa pessoa, nossa, você não devia ser prestador. E como eu, muitos advogados falam, e alguns até, então venha, já pega porque é cliente, porque a causa ganha. E se o advogado vai cobrar 20% em cima disso, é uma boa causa ganha. Se a pessoa tá há 3, 4, 5, 10 anos naquela empresa, é uma ótima causa ganha. Então, gente, é importante que você preste atenção quando você for contratar um prestador de serviço, para que ele realmente seja um prestador de serviço e você não tenha um problema lá na frente. Então, é possível contratar um prestador, não pagar verbas trabalhistas, é possível você ter a ajuda de um prestador de serviço na tua empresa e não pagar verbas trabalhistas? Mas você tem que saber o direito trabalhista, você tem que ter contrato, você tem que fazer a pessoa assinar recibo dos trabalhos pontuais que ela faz quando os trabalhos são pontuais e tratar ela sem subordinação e não ter essa habitualidade configurada, porque aí é onde mora o grande risco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal para mais dicas de direito. E eu sempre estou disponível nas redes sociais para quem quiser me seguir. Vou deixar o link de todas as redes sociais possíveis aqui embaixo. Tchau! Ai, nossa, essa cadeira, que saco!